Olá, gente. Como que vocês estão? Bem-vindos aqui à live, a mais uma live nossas de terças-feiras. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, conforme eu publiquei, que eu acho que é bem instigante. Olá, gente. Tudo bom? Então, esse tema bem instigante que vamos conversar hoje, nesse tempinho que a gente tem, é sobre você tem sede de quê? O que significa isso, né? Por qual motivo que esse título, né, me veio assim durante a semana para que fazer esse bate-papo com vocês. Então, quando uma coisa importante da gente entender, quando eu coloquei lá no post, eu coloquei, você tem fome de quê? Sede, fome, sede, sede. Porque depois eu vou falar da diferença de um do outro. Tem aquela música, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, quando eu coloquei exemplos, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, a saúde emocional, prosperidade, sede de autorrealização, eu coloquei alguns temas. Porque quando a gente fala de sede, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de necessidade. Então, será que você sabe o que é bom para você? Essa é uma perguntinha que ficou assim no ar durante essas semanas que passou, de alguns atendimentos que eu faço. E eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, né? Vamos conversar a respeito. Como fazemos para saciar essas nossas sedes? De que a gente tem sede? O que cada um de vocês percebe que tem sede? Dentro de uma abordagem que é a minha abordagem que me sustenta no meu trabalho como psicóloga, que é a abordagem da Gestalt terapia, a gente fala do ciclo de autorregulação organísmica, que automaticamente, ou de maneira buscando a nossa consciência, a gente é capaz de saciar as nossas necessidades. Mas para isso eu preciso entendê-las, eu preciso conhecê-las, identificá-las. E uma coisa, antes da gente começar a falar como fazer isso, que eu acho fundamental da gente esclarecer, inclusive acho que até em outras lives eu fiz essa colocação, só não me lembro em qual. A diferença de desejo e necessidade. Existe uma grande diferença entre desejo e necessidade. Vocês sabem qual é? A diferença de desejo e necessidade é a seguinte: necessidade é algo que tem que me suprir. Eu preciso de satisfazer as minhas necessidades porque elas vão me suprir fisicamente e psicologicamente. Tem lá a pirâmide de Maslow, que fala de um psicólogo lá das necessidades mais básicas, as mais complexas. E necessidade é necessário que a gente satisfaça. Só que desejo é algo que vem do nosso ego. Então, por exemplo, desejos. Eu desejo muito uma calça. Né? Aí eu falo, eu necessito de uma calça, eu desejo de uma calça, eu necessito comprar uma calça. E aí eu olho no meu armário, eu tenho várias calças que me servem. Eu não necessito de uma calça, eu desejo. Então, quando eu coloco as coisas na casa do desejo, desejo é uma coisa que dá e passa. Eu não necessariamente preciso suprir os meus desejos, mas as necessidades sim. Elas são reais, elas são da nossa essência, elas são importantes e fundamentais para nós vivermos. Ir em direção à vida, para conquistar, para ter equilíbrio, né, financeiro, para ter saúde emocional, para ter prosperidade, para ter autorrealização, para cuidar mais eu quero ter mais saúde, por exemplo, estou vivendo várias dificuldades e essas dificuldades estão me impedindo de realizar as coisas que eu quero. Então existem necessidades por trás dessas dificuldades que eu estou aqui ou elencando ou tendo consciência de que elas existem, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que essas necessidades existem. Por isso que a pergunta, será que você sabe o que é bom para você? É importante a gente parar para refletir. Só que essas reflexões, essas respostas, a gente não tem assim do nada. Do nada que eu digo, no dia a dia, no cotidiano,
no fazer, né, no dar conta dos compromissos que a gente tem. Então a gente vai vivendo num automático, porque a gente se coloca nessa situação, o nosso trabalho vira algo automático, as nossas relações viram algo automático, o nosso cuidar de nós mesmos fica meio ao que automático. Então a gente é levado a ter uma atitude mais automatizada. E a gente não para identificar, para poder trazer na consciência, trazer para nós as nossas verdadeiras necessidades. Eu sou psicóloga e acredito que alguns psicólogos me assistem. E nós, psicólogos, né, trabalhamos praticamente com isso. Como é que a gente facilita que o nosso cliente ele vai identificar as verdadeiras necessidades deles para eles irem buscar essa satisfação. E aí, esse ciclo de autorregulação, ele vai se fechar. Eu não deixo as gestaltem abertas, que são as necessidades que a gente tem. E a gente é atravessado por uma série de informações que vem do meio. Então, eu estou aqui, no centro, né? Eu já preciso olhar para mim. Né? A minha essência já lança para o universo aquilo que eu preciso para crescer, para evoluir, para aprender, para olhar para aquelas necessidades que eu tenho. Vamos supor que você é uma pessoa que vive com muitos medos, né? O medo ele te paralisa. Você percebe que muitas das coisas e da sua vida vive permeada de medo. Então você acaba ficando paralisado. Nas lives que eu fiz sobre as emoções, fala lá sobre cada uma delas, depois vocês assistem. É bem interessante. Então o medo é uma das emoções básicas. Então emoção é algo que eu tenho, que são reações que a gente tem diante dos estímulos externos e dos estímulos internos. E isso é tudo muito embaralhado, é tudo muito complicado, é tudo muito confuso. A gente não para identificar essas sedes, essas necessidades. Porque as necessidades básicas, elas precisam ser supridas. Eu posso até ficar um tempo sem líquido para poder me suprir. Nosso corpo ele é 70%, sei lá, acho que é essa porcentagem de água. Então a gente precisa de líquido, né? Precisa. É necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso funcionamento, né, saudável. Então, essas sedes, quando eu falo de necessidades, assim, existem as necessidades mais complexas. Então, se eu vivo uma vida permeada pelo medo, eu vou me paralisando e vou até ficando, muitas vezes, muito confusa, né? Me dá uma confusão, porque o medo, além de paralisar, ele tem um mecanismo muito interessante. Ele produz pensamentos persecutórios. O que significa isso? Pensamentos de perseguição. Então eu fico pensando o que o outro está pensando de mim, o que acontece se o medo ele vai paralisando de tal forma que eu não consigo agir. Eu fico totalmente ali congelada, eu fico ali totalmente ali congelada mesmo, paralisada, porque é isso que o medo faz. Então uma das necessidades, assim, uma pessoa que vive com medos constantes, que as coisas que ela deseja, que ela necessita, principalmente necessita, por causa da diferença entre necessidade e desejo, e necessidade é algo que realmente é muito fundamental que possamos satisfazer. Para isso a gente tem que buscar identificar isso, né? Eu tô ali paralisada. O medo, eu não consigo muitas vezes identificar que esse medo, que é algo que eu trago, que eu sinto muito forte em mim, está me paralisando. Além de me provocar, às vezes, pensamentos persecutórios. E os pensamentos persecutórios vão me paralisar cada vez mais. Então existe uma necessidade ali. Uma necessidade da pessoa olhar para esse mecanismo dessa função, para essa função emocional que está paralisando ela está parada na emoção, porque a emoção, se você fica refém da emoção, você não caminha, você não vai adiante. Então esse é um exemplo. Então muitas vezes uma sede de saúde emocional, uma sede de equilíbrio financeiro, uma sede de autorrealização, uma sede de ter prosperidade na vida, que isso são necessidades reais do ser humano, elas são colocadas de que maneira eu enxergo isso como uma necessidade. E muitas vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai projetar no outro, a gente vai projetar fora, né, a satisfação dessa necessidade. É óbvio que tem necessidades que têm fatores que estão envolvidos, que contemplam a satisfação dessas necessidades. Por exemplo, a necessidade de se relacionar é uma necessidade do ser humano. O ser humano, enquanto raça, né, enquanto ser, ele é um ser relacional. Então ele vai buscar uma relação, seja ela qual for, tá?
Quando eu busco uma relação, não depende só de mim, né? Existe todo um contexto aí, tudo que contempla uma necessidade de me relacionar. Só que tem a minha parte que eu preciso fazer. E aí o que me paralisa? Que necessidades são essas que eu muitas vezes não tenho clareza, porque eu não sei responder o que é bom para mim? Será que você sabe responder? Que se você tem dificuldade de saber o que é bom para você? Né? E aí, como que nós fazemos para ir buscar essa satisfação? Como é que a gente soluciona a sede? Né? Então, por exemplo, eu tenho sede. Vamos lá para o ciclo de autorregulação. Como que eu percebo que eu tenho sede? Através de uma sensação. Quando eu trago a minha consciência, os meus processos cognitivos de capacidade de entendimento das coisas, perceber uma sensação, e a sensação da sede, por exemplo, é quando a gente percebe que está com a boca seca, né? Aí eu tô com a boca seca, eu tenho consciência, eu tenho conhecimento que eu tô com a boca seca. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar, eu preciso mobilizar energia, eu preciso me movimentar, eu preciso ter ações para buscar aquele líquido que vai saciar a minha sede. No meu caso, a que sacia a minha sede de fato é uma água natural. Para outras pessoas podem ser outros líquidos, por exemplo. Então, será que eu estou, por exemplo, na casa de alguém? Eu vou ter que pedir para essa pessoa buscar um copo d'água para mim. Se eu estou na minha casa, eu posso mesmo buscar. Se eu estou na rua, eu tenho que ir em algum lugar comprar essa água. Mas aí não vende água natural, vende só gelada. Eu vou comprar a gelada e vou beber. Então, eu estou aqui numa sensação. Até então eu tô ali quietinha, aí vem uma sensação que eu identifico como uma necessidade real. No caso, a gente está falando de uma necessidade básica, a gente pode colocar isso para outras necessidades, aí se torna mais complexo essa percepção. Por isso que a gente vive com sedes, por isso que a gente vive com necessidades, porque a gente não para analisar, para identificar as nossas reais necessidades. Então a gente tem dificuldade de saber o que é bom para nós. A gente se mistura muito e vem muito confuso também. Que nós somos criados em contextos que vão ditar algumas regras para nós. E a gente se encaixa nessas regras. E depois, quando a gente cresce, bom dia, querida Sônia. Depois, quando a gente cresce, né, e a gente começa a perceber que a gente tem que ir se autorresponsabilizar para buscar as nossas necessidades, aí isso dá um trabalho, dá uma preguiça, a gente acha que tá fora, e aí a gente projeta no outro, faz uma confusão. Por isso que a gente vive cheio de sedes, por isso que a gente vive cheio de dificuldades de verdade, né? E a dificuldade de buscar suprir essa sede, né? Saciar essa sede, saciar essa necessidade. Então eu tô ali, de repente eu percebo essa necessidade. Eu trago para minha consciência, eu preciso dos meus processos cognitivos para identificar, para decodificar, para entender, para compreender aquilo que eu tô sentindo. E quantas vezes a gente para entrar em contato com o que a gente sente? Muitas vezes o que nós fazemos? A gente se boicota. Então vamos voltar lá para o ciclo rapidinho, daqui a pouco eu continuo. Então a gente percebe, mobiliza energia, tem consciência, mobiliza energia para buscar algo para saciar essa sede, essa necessidade. Eu entro em contato com aquilo, eu entro em contato com a minha água natural no caso, e eu vou ter um contato que pode ser satisfatório, como pode ser parcialmente satisfatório, como pode não ser satisfatório. E aí o ciclo começa tudo de novo. E assim, gente, somos nós, esse centro, esse mundo que nos rodeia, cheio de intervenções que nos atravessam o tempo inteiro, muitas vezes nos impedindo de realmente ir buscar a satisfação daquelas necessidades que são reais, e a gente fica paralisado, a gente fica perdido. E aí a gente entra onde? No que eu ia falar? A gente entra num ciclo de reclamação. A gente fica num ciclo que ele é viciante, ele é igual droga, ele é igual bebida, ele é igual comida que vicia. Né? Porque é pensamento. E como eu não paro para ouvir de verdade, né, o que é bom para mim, aquelas reais necessidades que eu tenho, e não busco alternativas e meios plausíveis para saciar e satisfazer essas minhas necessidades, eu entro no ciclo de reclamação. E a reclamação, ela é tóxica, porque ela não te leva a lugar nenhum. Então a gente olha para o nosso estado atual político, por exemplo, as pessoas reclamam o tempo inteiro. Não estou falando que não é para reclamar, que não é para se revoltar, que não é para ter posicionamento político, não é isso que eu estou falando, tá? Mas é parar de ter ódio das pessoas, porque gostam de X, Y, Z.
O que leva o ser humano a ter ódio? A dizer que que vota no fulaninho, no ciclaninho, é isso e aquilo outro. As pessoas são diferentes, as pessoas têm graus de consciência diferentes. Nós vivemos num mundo, gente. Nós vivemos não sozinhos, a gente vive numa coletividade. Daí a pandemia trazendo para nós um grande aprendizado super necessário de exercício de amor. Mas como é que eu posso ter amor pelo meu próximo? Como é que eu posso buscar compreender os motivos e as justificativas que levam aquele meu próximo a tomar tais atitudes se eu não tenho esse amor por mim? Lá nas minhas lives sobre amor próprio, auto-amor e as outras sobre emoções, eu vou falando isso devagarinho, eu vou trazendo essas informações. Então, de que você tem sede? Quais são as suas reais necessidades no mundo? É lógico que a gente está falando de uma necessidade única, mas quando eu falo de política, por exemplo, quando eu falo de uma pandemia, vai para uma necessidade mundial. E aí eu preciso ver como que eu faço, qual é a minha contribuição na minha comunidade. Né? Na onde eu moro, no prédio que eu moro, no estado que eu moro, no bairro que eu moro, no país que eu moro. E as pessoas reclamam e reclamam. Fica esse estado de toxicidade que não leva ninguém a lugar nenhum. É igual o exemplo que eu dei no início da live sobre o medo, uma necessidade. A pessoa está lá, vive, qual é a dificuldade daquela pessoa? Ela vive com medo. Então ela fica paralisada e ela não consegue ter lucidez, ter clareza para poder entrar em contato com as verdadeiras necessidades dela para suprir. Só que a gente vive num mundo que tem uma coletividade. Então existe uma necessidade de um país que está aí no precipício, que está aí cheio de coisas que também são ruins, mas também tem coisas boas. Como é que a gente faz para trazer um equilíbrio? Não é reclamando. Então o ciclo da reclamação, ele é um ciclo que leva a gente a estados emocionais, que são, verdade, Sônia, que leva nós a estados emocionais que nos impedem da verdadeira ação em benefício de nós próprios e em benefício de uma comunidade maior. Né? Cadê o respeito pelo vírus? Né? A Andréia, né, com quem eu tenho aula de constelação, eu faço pós de constelação com a Andréia e a Vera, ela fala muito, ela fala da saúde, ela fez até uma live ontem, maravilhosa, e fez outras e faz, estou convidando ela para fazer uma live, vou ver se ela aceita, para falar sobre essa questão das constelações, dos processos emocionais, da saúde emocional, que é tão importante. Então tudo, gente, tudo leva ao processo de autoconhecimento. Tudo leva à gerência das emoções como base. E se a gente não aprende o básico, a gente não vai adiante. A gente fica nesse ciclo de reclamação. Você trocar uma reclamação por um sentimento de gratidão, você já faz um bem gigante para você. Porque a gratidão, eu olho para o que eu tenho. Com a gratidão, eu olho para aquilo que realmente, de fato, eu tenho. Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma na minha cozinha e estou morando aqui na minha irmã que está me recebendo. É maravilhoso? Não é maravilhoso, porque eu quero ter minha casa e ela quer ter a casa dela, com a intimidade dela, com as coisas dela. Só que, gente, eu tenho alguém que me recebe, eu não tenho que gastar rios de dinheiro com hotel, por exemplo. Né? Então, a gente vai se adaptando. Quais são as minhas reais necessidades, as reais necessidades da minha irmã, da família dela, por exemplo? E a gente vai se adaptando. Mas e se eu reclamo? E se ela reclama? A gente fica num ciclo de reclamação, daqui a pouco a gente está desenvolvendo emoções altamente tóxicas, criando confusões nas relações, porque tem que prevalecer isso, aquilo, outro, de um ou de outro, e a gente não caminha. Então esse sentimento de gratidão, por exemplo, se eu acordo todos os dias, por mais difícil que esteja a minha vida nesse momento, e que eu esteja passando por situações difíceis, não significa que não tem solução, a gente precisa aprender a olhar para a solução, a trazer, buscar mecanismos de entendimento e compreensão para poder trabalhar os nossos pensamentos e as nossas emoções, para poder integrar e poder ir além. Né? E não significa que eu não esteja, que eu não possa estar triste por uma perda, que eu não possa estar sentindo insegurança por uma situação que eu não tenho conhecimento, eu não tenho ainda uma resposta, que eu esteja frustrada e isso me dá uma certa raiva. Né? Não significa que eu não possa estar gerenciando as minhas emoções, mas eu posso todos os dias acordar, olhar para esse universo maravilhoso e agradecer a vida que eu tenho, agradecer mais um dia de oportunidade para solucionar este problema que eu tenho. Mas quando eu fico no ciclo de reclamação e quando eu não busco conhecer de que eu tenho sede, quais são as minhas necessidades, a gente entra em espirais que levam a mortes.
a suicídios, a mortes lentas, por exemplo, que são as doenças, tanto físicas quanto comportamentais. Então, o nosso propósito nessa livezinha que já está no fim é entender que de que eu tenho sede, quais são as minhas verdadeiras necessidades, eu preciso parar para olhar para isso. E se eu tenho dificuldade, eu tenho que buscar um profissional para me ajudar. Nós somos seres relacionais. O outro nos ajuda de uma maneira assim ímpar. Então fica aqui a minha dica para vocês de hoje, tá? Fica aqui essa reflexão de hoje do que nós temos sede, como fazer para buscar saciar essa sede. Nada mais é do que essas necessidades reais de todo ser humano. E aí a gente tem que olhar as nossas próprias, olhar elas inseridas nesse todo maior, né, que é uma comunidade, que é um mundo, e a gente poder fazer esses alinhamentos. Mas precisa começar por nós, porque se eu estou no desequilíbrio, se eu estou na reclamação, se eu estou no problema, na dificuldade e não olho para a necessidade que está por trás daquela dificuldade que eu estou dizendo, aí fica muito paralisante, fica muito complicado, tá, gente? E tem novidades por aí, em breve, né, eu falarei sobre essas novidades de um projeto lindíssimo que eu vou dar continuidade. E fiquem aí, para vocês me acompanharem, é só ativar as notificações aí do meu Instagram que vocês recebem, né? Quando eu estou dando lives, quando eu estou falando, publicando lá no meu Stories, né? Então é isso, gente. A gente vai se ver então semana que vem novamente. Eu que agradeço. Rita querida, um beijo no teu coração, minha linda. Todos vocês que estão aí, muita gratidão pela presença. Essa presença de vocês é fundamental. Saiba que a live vai ficar gravada. Depois, se quiser, é só encaminhar lá para quem vocês acham que pode ter benefício ouvindo essas lives. E tem outras aí, se vocês quiserem assistir também, tá bom? Tem lá o meu canal do YouTube, onde tem outras coisinhas também além das lives. E fica aí minha gratidão pela presença, pelo carinho de vocês, que é muito bom. Acho que compartilhar conhecimento não tem assim preço. Se a gente pode beneficiar e colocar essas sementinhas, né? Obrigada, querida Sônia, muito obrigada. É para isso que a gente está aqui, né? Pelo menos eu sinto isso muito no meu coração. Obrigada, Sara, querida, minha linda. Gente, então até semana que vem, tá? E fiquem aí aguardando as novidades. Beijo no coração de todas. Tchau.